Bom, o primeiro exercício é conceitual, tá? Então, é importante que vocês pensem na situação física proposta, né? O que a gente chama de exercício mental, né? Imaginar a situação que todos devem ter vivenciado já. Então, a situação aqui é a seguinte: você está dentro de um carro, sentado, né? Devidamente protegido com o cinto de segurança, e esse carro se locomove em linha reta e com velocidade constante, 60 km por hora, 50, 80, mas sem mudar de velocidade. De repente, o motorista pisa no freio e aí você vai ser projetado para frente e não vai, né, sofrer nenhum impacto maior porque o cinto de segurança vai te manter preso ao banco. E aí as perguntas, a afirmativa totalmente correta é apenas uma dessas aqui de baixo, e a gente vai tentar identificar o que está correto e o que está errado aqui em cada uma das frases. Tá? Então, quando o automóvel é freado, a tendência é do corpo ser freado também. Isso aqui está errado. Tá? Isso aqui já não é verdade. Por que que eu não consigo editar aqui dentro? Ele não me deixa editar aqui dentro. Que maluco. Tá? Então, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo ser freado também. Isso aqui está errado. Eu vou usar então o PDF para fazer essa correção. Acho que vai ficar melhor porque eu consigo destacar o certo e o errado. Tá, então aqui quando ele diz que a tendência é do corpo ser freado também, isso aqui já está errado. Tá? Por que que está errado? A tendência é do corpo se manter no movimento que estava. Quem freou foi o carro. Tá? E aí o cinto de segurança apenas serve para evitar que a pessoa se projete para frente, é uma consequência desse primeiro erro. Tá? Quando você está em pé, por exemplo, dentro de um ônibus sem cinto de segurança e o ônibus freia, você vai para frente. Né? Você tem que fazer força para não ir. Tá? Tudo bem nessa resposta ou alguém tem dúvida? Tudo bem aqui, professor. Tá? Aí a segunda opção, quando o automóvel é freado, a tendência é do corpo prosseguir em movimento acelerado. Isso só não ocorreu porque o cinto de segurança realizou uma força contrária ao movimento. O corpo não estava em movimento acelerado, ele estava em movimento retilíneo uniforme. Então isso aqui está errado porque o corpo ele tende a permanecer no tipo de movimento que ele estava, a menos que alguma força faça o contrário. Nesse caso, o movimento do corpo não era acelerado, era um movimento com velocidade constante, tá? Aí a terceira opção, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo é prosseguir em movimento. Isso só não ocorreu porque o cinto de segurança realizou uma força contrária ao movimento do corpo. Essa aqui está correta. Vamos ver o erro das outras, ó. Quando o automóvel é freado, a tendência do corpo é ser desacelerado junto com o carro. Não, não é. Não é. A tendência é que a pessoa continue no movimento que estava. E quando o automóvel é freado, a tendência do corpo é ser acelerado. Nossa, aí então, né? Se um freia e o outro acelera, fica muito mais doido ainda, tá? Então a única resposta totalmente correta é essa aqui, sinalizada em amarelo, tá? Então, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo é prosseguir no movimento em que ele estava, e isso não vai ocorrer porque o cinto de segurança realizou uma força contrária. Do mesmo jeito que se você estiver em pé no ônibus e o ônibus frear, a sua tendência é continuar em movimento. Você não vai se você conseguir fazer força, né? Normalmente aí com os braços e com as pernas, para se manter
parado dentro do ônibus, ou seja, para desacelerar. Tá? Alguma dúvida com relação a esse primeiro, pessoal? Não, senhor, esse aí tá tranquilo. Pelo menos eu acertei aqui. Tá bom. O segundo trata de um corpo com dimensões desprezíveis, né? Um corpo que a gente não precisa considerar a rotação dele, por exemplo, em relação às demais dimensões do movimento, e esse corpo se desloca de 10 segundos em um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, considerando que o objeto estava em repouso inicialmente, qual vai ser o módulo da velocidade final do objeto após 10 segundos? Olha só, eu vou fazer esse exercício evitando o uso de equações pré-determinadas, tá? Vou só usar aí raciocínio lógico e o conceito, né, de movimento que a gente está trabalhando. Então, o exercício número 2, ele diz que inicialmente o objeto está parado, então a velocidade inicial do objeto é 0 metros por segundo, tá? E ele vai se deslocar com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade dele vai variar de 2 metros por segundo a cada segundo, e isso vai ocorrer em 10 segundos. Então vamos montar uma tabelinha aqui. Tempo em segundos, velocidade do objeto em metros por segundo. Tá? Então vamos lá. O objeto está parado inicialmente. Então, quando o cronômetro, né, é acionado lá nos 0 segundos, velocidade 0. De 0 para 1 segundo, o que vai acontecer? A velocidade vai de 0 para quanto? Para 2 metros por segundo. Porque a aceleração dele é de 2 metros por segundo a cada segundo. Com 2 segundos de movimento, a velocidade passa de 2 para 4. Mais 1 segundo, 6. Mais 1 segundo, 8. 5 segundos, 10. 6 segundos, 12. Deixa eu diminuir aqui para caber numa lâmina só. Com 7 segundos, 14. Com 8 segundos, 16. 9 segundos, 18. E com 10 segundos, 20 metros por segundo. Tá? Por quê? Movimento retilíneo uniformemente variado significa um movimento com aceleração constante, tá? E a aceleração é variação da velocidade. Um movimento acelerado é um movimento que tem variação da velocidade, ou para cima ou para baixo, tá? Então, este objeto, né, vai ter um incremento na velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo. Por isso, ele sai de 0 e atinge 20 metros por segundo de velocidade lá no 10 segundos. Dúvidas nesse? Agora não, senhor. Agora não? Agora, mas não. Mas por que antes teve dúvida? O que me confundiu aqui foi que estava elevado ao quadrado lá e eu não entendi aquele 2 depois lá. Era elevado ao Tá. quadrado. No exercício, ele não tá em cima, né? Ele tá do lado. Sim, é porque o Aí, editor lá do Forms não me permite colocar em cima. aí aquilo lá que me confundiu lá.
Agora, tem mais um detalhe, né? A resposta não está em metros por segundo. A resposta está em quilômetro por hora. E agora? Xiii. Agora pegou, né? Vocês não notaram isso? Eu preciso agora converter de metros por segundo Vamos para quilômetro. converter, né, professor? Tem que converter ainda, né? Que o cara que vem aqui, nossa, tem um 20 quilômetros por hora aqui, já vou marcar. Se lascou, né? Porque não vai, tem que fazer a conversão. Como é que a gente faz essa conversão? Vamos pensar nela aqui. Sabem fazer essa conversão? Sabem por que que ela é feita? Ixi, esse silêncio me preocupou. Já descobri um ponto sensível para começar a trabalhar, conversão de unidades, tá? É, aí é meio complicadinho, senhor. Calma aí. Tá. Então a gente vai. Eu vou fazer essa agora, mas a gente vai voltar nessa conversão de unidades, tá? Não se preocupe. Olha só. Conversão de unidades é uma coisa que não precisa ficar decorando. Aliás, eu sou absolutamente contra ficar decorando coisas, tá? Então, a gente tem aqui uma relação. Eu quero relacionar quilômetros por hora, de alguma maneira, com metros por segundo, tá? Então, a primeira coisa, aqui um detalhe, deixem sempre claro que esse K do quilômetro é minúsculo, tá? Porque K maiúsculo significa Kelvin, é outra unidade. A gente também vai falar um pouco sobre isso nas padronizações, tá? 1 quilômetro significa 1000 metros, tá? Ou, quem preferir, que fica mais fácil, usar a potência de 10. 10 é a terceira metro, mas aqui tanto faz. 1 hora tem 60 minutos e, por sua vez, 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente fica aqui com 60 por 60 segundos. Ou seja, 1 hora tem 3.600 segundos. Legal. Então, a gente vai fazer assim. Quilômetro por hora é uma divisão mesmo aqui, tá? Não precisa ter medo dessa divisão. É igual a 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hora é igual a 3.600 segundos, tá? Então, eu posso dizer que eu vou passar esse 3.600 para o lado de lá multiplicando e esse 1.000 para o lado de cá dividindo, tá? Então, ó, 3.600 quilômetros dividido por 1000 hora vai ser igual a metro por segundo. E aí eu faço a divisão. 3.600 dividido por 1000, então 3,6 quilômetros por hora corresponde a 1 metro por segundo. E aí fica simples, ó. Se a velocidade com 10 segundos é de 20 metros por segundo, ela é 20 vezes, no lugar de metro por segundo, 3,6 quilômetros por hora. E isso vai dar, então, que a velocidade em 10 segundos corresponde a 72 quilômetros por hora, que era a resposta correta. Ok? Ok, senhor. Dúvidas ainda? Não mais. Não mais? Ótimo. Deixa eu salvando aqui. Hoje é dia. Mas alguém tiver dúvida, pode falar, viu? Nenhum problema. Então, via de regra, evitem ao máximo
decoreba. Porque quem decora, você nunca sabe se é para multiplicar ou para dividir por 3,6, não é isso? Exercício 3, ele fala aqui de um corredor de elite, que ele cobre uma distância de 100 metros em 10 segundos, e aí ele pede a velocidade média dele, e aí de novo você tem a velocidade média em quilômetros por hora, tá? Então, nesse exercício número 3, o que é velocidade? Velocidade é uma razão, né, entre o quanto que o sujeito vai se deslocar pelo quanto de tempo que ele gasta para fazer isso, né? Quanto maior o deslocamento e menor tempo, maior a velocidade. No caso da velocidade média, é a distância total e tempo total, tá? Então, nesse caso, a distância percorrida foi de 100 metros em 10 segundos. Típica de quem faz aí 100 metros olímpicos, né? Então, uma velocidade média, esse símbolo aqui quer dizer média, tá? Sempre que uma letra tiver com a barrinha em cima, significa valor médio daquela variável. Então, velocidade média 10 metros por segundo. E aí eu quero fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. De novo, né, para quem não acompanha o raciocínio, vamos lá. Quilômetro por hora. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 hora é igual a 60 vezes 60 é igual a 3.600 segundos. Daí nós temos que 3.600 quilômetros dividido por 1.000 horas igual a metro por segundo e, portanto, 3,6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. E aí a gente faz a conversão aqui. Então, a velocidade média é de 10 metros por segundo, ou seja, de 10 vezes 3,6 quilômetros por hora, portanto, 36 quilômetros por hora. Olha, o corredor chega nessa velocidade, hein? De média, hein? Já eles vão numa velocidade maior que isso, né? Atualmente eles estão fazendo lá na casa dos 9,8, 9,7. São mais rápidos ainda. Então, a resposta correta do exercício 3 está aqui, 36 quilômetros por hora, tá? Dúvidas? Comentários? Não, essa aí eu acertei. Legal. A número 4 eu vou fazer usando aqui o PDF para conseguir escrever em cima, que fica mais fácil. Esse PDF aqui com todos os exercícios já está disponível para vocês, tá? Porque depois que vocês mandam a resposta, vocês não conseguem mais acessar, né? Então eu já tirei, imprimi aqui, né? Gerei esse arquivo e já está lá nos arquivos do canal Bem-vindos, tá? Exercício número 4. Um corpo de dimensões desprezíveis. Como eu disse, a gente, até o momento em que a gente for tratar de corpo rígido, a gente vai estar sempre abordando um corpo com dimensões desprezíveis, tá? Em relação às demais, ele é abandonado a partir do repouso de 30 metros em relação ao solo. Ou seja, você tem um prédio, um abismo, alguma coisa com 30 metros, você vai lá, pega um objeto, uma moedinha, uma bolinha, solta e deixa ele cair, né? Então ele vai ser abandonado somente sob a ação da gravidade e a gente vai desprezar a resistência do ar, né? Com a resistência do ar, ele demoraria um pouco mais de tempo e ganharia menos velocidade ao longo da descida. A gente está considerando aí que ele vai descer somente sob a ação da gravidade. Então,
que acontece lá embaixo quando o objeto toca o solo? Quando ele toca o solo, então, ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de mesma intensidade que exerce quando o corpo está apoiado em repouso sobre a superfície, pois a massa do objeto não é alterada pelo movimento de queda. A massa não é alterada pelo movimento de queda, mas a força é igual? O que vocês acham? É menor, professor? Eu acho que é igual, senhor. Vamos pensar no seguinte. Deixa eu abrir a câmera aqui. Eu tenho um objeto que está aqui na minha mão. Se ele está aqui e não cai, tá, deixa eu descompartilhar para vocês verem maior. Ok. Ó, o objeto está aqui na minha mão. Se ele não cai, é porque a minha mão está exercendo sobre ele uma força que é igual ao peso dele. Se eu deixar esse objeto cair, a força que a minha mão faz no momento do choque é igual à que ela estava fazendo antes ou é maior? Maior, né? É maior. Então, nesse caso, o solo tem que fazer uma força maior, né? Tá? Entendeu? Por isso que se você deixa um objeto cair do alto de um prédio, ou até mesmo pensando dentro de casa, tá? Você coloca um objeto apoiado em cima do piso, o piso resiste, né? Pensa num porcelanato, que é uma coisa relativamente frágil. Você bota uma panela em cima do porcelanato, nada acontece. Agora, se você deixar ela cair de cima da pia no piso, provavelmente ela vai danificar o piso. Porque a força que o piso teve que fazer para parar o movimento dela foi consideravelmente maior do que quando ele estava apoiado em cima. Então essa afirmativa aqui está errada, porque essa afirmação aqui, a superfície exerce uma força de mesma intensidade quando ele está apoiado em repouso, não está correta, ok? Alguém ainda com dúvida nisso? Até aí Não, tá senhor, beleza. eu só fiquei com dúvida com ele diz aí, quando apoiado em repouso. Se o objeto, como o objeto estava em cima da minha mão, apoiado em repouso, Ah, tá. Ele não foi a queda, né? Foi de não foi a parado. queda, Ah, ele eu está confundi com a parado. queda. Isso porque quando você está, se você está apoiado, um objeto está apoiado em cima de outro, o objeto base, ele está fazendo uma força sobre ele está anulando a gravidade. Eu Tanto é considerei que, a queda, professor. Aí que me tá, confundiu aí. tá bom. Beleza. Não, ótimo. Essas coisas geram dúvida mesmo, tá? É conceitual e, e terrível, viu? Uhum. Tá? No segundo afirmação, ele diz que a superfície, né, ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade menor. É ao contrário, a gente viu que a superfície vai ter que exercer uma força de intensidade maior, né, do que quando ele está apoiado sobre a superfície, tá? A letra C, ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade maior do que exerce quando o corpo está apoiado em repouso, o que é necessário para desacelerar a partícula até atingir a velocidade de módulo zero. Aqui está correto, né? Porque o que acontece? Na fração de segundos em que o objeto vai ser desacelerado, a superfície aumenta, tem que exercer uma força maior. Depois que ele desacelera, ela vai exercer uma força igual a que né, ele exercia antes quando ele estava parado. É só mesmo para amortecer a queda, para parar a queda, que essa força maior vai ser feita. Ok?
Tudo bem? Ok. Tá? Então, pense no seguinte, se você vai aplicar uma camada ou vai fazer uma solda, né, em uma peça e essa peça recebe impacto, você tem que considerar que a resistência do material pós o processo, né, pós a cura que você vai aplicar, ela não tem que ser calculada pela situação em repouso, mas sim pela situação de esforço máximo. Né? Porque, ó, eu vou fazer uma solda numa peça. Essa peça suporta uma carga de tantos quilogramas parada em cima dela, mas eventualmente ela recebe essa carga caindo. Então você não pode calcular a resistência do objeto pela situação estática, mas sim pela situação de maior impacto, tá? Uma aplicação aí no que vocês vão trabalhar nas outras disciplinas aí mais técnicas, tá? De soldagem. A quarta afirmação. Ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade menor, que isso a gente já sabe que já está errado, porque não pode ser menor. E ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade igual a que exerce, também não é verdade, porque tem que ser maior. Então, a única alternativa totalmente correta é a alternativa número 4. Deixa eu mudar a cor dela. Número 4 não, número 3, tá? Que é a que trata aí da diferença, né? Até atingir a velocidade zero. Mais alguma dúvida nessa, pessoal? Não, senhor. Não, senhor, Tranquilo? tranquilo aí. Joia. Aí vamos para o número 5, agora que também é conceitual. Opa, tá. São 5 de física e depois 5 de matemática. A primeira lei de Newton, que a gente vai estudar lá na dinâmica, né? Mas eu não sei se vocês viram ela no ensino médio, deveriam, mas até a pergunta serve muito para saber isso, se vocês chegaram a ter esse conteúdo ou não. A primeira... No ensino médio, mas quantos anos atrás? Olha, eu diria que viu até melhor do que hoje, viu? Porque eu não sei nem se o ensino médio de hoje chega nisso, tá? O ensino médio deteriorou tanto nos últimos anos que nem sei. A primeira lei de Newton, que é a chamada lei de inércia, né, conhecida também como lei de inércia, estabelece as condições de equilíbrio de uma partícula, ou seja, as condições para que o equilíbrio ocorra, né? E aí um corpo de dimensões desprezíveis, a partir da primeira lei de Newton, é totalmente correto afirmar que, primeira afirmação, quando a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo for nula, o corpo permanece em movimento retilíneo uniformemente variado. Olha só, a primeira lei de Newton, ela diz que quando a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo é zero, o corpo permanece ou parado, se ele já estiver parado, ou em movimento com velocidade constante em linha reta. Porque se o objeto estiver em velocidade constante com linha reta, para que ele seja parado, para que ele tenha a velocidade dele reduzida, alguma força tem que atuar sobre ele. Então, quando a soma de todas as forças é zero, existem duas possibilidades: ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? E aqui ele fala em movimento retilíneo uniformemente variado, o que está errado. Então, o erro aqui não pode ser movimento retilíneo uniformemente variado. A segunda opção, quando a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo não for nula, o corpo permanece
parado ou em movimento retilíneo uniforme. Aqui, ó, esse não for nula, isso aqui não pode ocorrer. Permanecer parado ou em linha reta com velocidade constante só ocorre se a soma das forças for nula. Essa questão aqui tem uma pegadinha, né? Número 3. Quando a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo for nula, o corpo permanece em queda livre. De jeito nenhum. Queda livre é um movimento com aceleração. Tá? Então, por que que um objeto cai? Porque a Terra está puxando ele para baixo. Se a Terra não puxasse ele para baixo, ele não cairia. Tá? Quarta opção. Quando a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo for nula, o corpo permanece sem sofrer a ação das forças de atrito. Não faz sentido. E aí, né? Quando a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo for nula, o corpo permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme. É a única verdadeira, tá? Deixa eu pensar num exemplo fácil para vocês de por que isso aqui está errado. Ah, fácil. A dona da casa, não sei se é a mãe ou a esposa, resolve que você tem que trocar o guarda-roupa de posição, aquele móvel bem fácil, né? E aí você tenta empurrar. Você empurra e ele não se mexe, não sai do lugar, que o negócio é pesado. Você fez uma força e o atrito anulou a sua força. Então não é verdade que quando a soma das forças de um corpo que atuam sobre o corpo for nula, ele não sofre força de atrito. Pelo contrário, enquanto o atrito for suficiente para manter o objeto imóvel, isso está acontecendo, né? Nada como a física para justificar o não tirar o guarda-roupa do lugar, né? O problema é quando sai só metade, aí você tem que arrumar o resto, né, professor? Ah, senhor. E quando eu comecei aqui, mas não consegui terminar. Pronto. Bem isso, viu? Bem isso, Só viu? metade do atrito para você, né? A outra metade. Não. E se você não consegue botar no lugar, você tá fraco. Né? Professor, acaba gerando mais atrito. Acaba gerando mais atrito, exatamente. Aí o atrito fica feio, professor. É. Ainda pergunta por que você está fazendo academia. Tem mulher na turma, elas vão dizer que eu tô fazendo bullying. Tudo bem, meninas, nenhum problema. Nenhuma menina se manifestou. Olha só a cara de tô vendo já que eu vou receber a reclamação da coordenação. Né, Stephanie? Nem toca no assunto, ó. Brincadeirinha, viu? Eu sei que você não faz isso. Vamos lá então para os exercícios de matemática. São todos eles muito para ver as habilidades aí que vocês têm e também as dificuldades para a gente identificar, tá? Então, exercício número 6. Ele coloca a seguinte situação. A expressão é 2 vezes, abre parênteses, 48 mais 52, dividido, tanto faz a barra ou assim, por 50. Tá? Isso é igual a quanto? Olha só. Quando a gente faz um cálculo aritmético, a gente tem uma coisa chamada regra ordem de precedência. O que é esse negócio? Esse negócio com nome pomposo é que operação eu faço primeiro, tá? Então, eu faço primeiro potência e raiz,
Depois eu faço multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Porém, eu posso alterar essa ordem de precedência usando o quê? Chaves, colchete e parênteses. Na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Eu resolvo primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e depois o que está entre chaves. Infelizmente, a calculadora só tem parênteses e daí fica um pouquinho, às vezes, complicado. Você tem que ir, a regra na calculadora é ir de dentro para fora, tá? E era isso que eu queria ver aqui, né? O quanto que vocês dominavam essa sequência. Sempre que eu tenho parênteses, colchete ou chaves, eu preciso primeiro resolver o que está aqui. Então, eu localizei, ó, um parênteses aqui. Então, eu vou ter que fazer primeiro o que está entre parênteses. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 48 mais 52 é igual a 100, dividido por 50. E aí, multiplicação e divisão, tanto faz quem eu faço primeiro. Tá? Se eu faço 2 vezes 100, 200 dividido por 50, 4. Ou se eu faço 100 dividido por 50, 2, e 2 vezes 2, 4. Do mesmo jeito eu chego no resultado 4. Tá? Aí a maior dificuldade aqui era essa questão do parênteses. Tá? Se eu quisesse fazer esse cálculo direto na calculadora, como é que eu faria? Assim como está aqui. Tá? 2 vezes, abre parênteses, 48 mais 52, fecha o parênteses, dividido por 50, e a calculadora daria essa resposta 7. Tá ok? Dúvidas nesse? Até aí tá beleza, professor. Tá. O segundo tem o número 7 tem uma dificuldadezinha a mais, que é a questão do editor, né? E também ele tem uma pequena dose a mais de pimenta, que é a seguinte. Isso aqui vale para os dois, tá? Então, número 7, tá lá 4 elevado ao quadrado. Toda vez que vocês verem aquele, o acento, né? Ele corresponde a elevado. Tá, 4 ao quadrado vezes 10, mais 8 vezes 30. E aí tem um parênteses aqui. Tá? Depois tem um outro parênteses que pega tudo isso aqui. Na verdade, esse segundo parênteses ele até seria desnecessário aqui, eu coloquei por preciosismo, elevado a meio. Tá? Legal. Pessoal, elevado a meio, ou elevado a 1 sobre 2, é o mesmo que raiz quadrada, tá? Isso é uma outra coisa que eu queria ver se vocês dominavam. Quando eu pego x elevado a meio, isso aqui é x elevado a 1 raiz de 2. Tá? Então, esse é o numerador e esse é o denominador. Toda raiz de qualquer índice, ela é, na verdade, uma potência fracionária. Tá? Então, inclusive na calculadora, se você colocar aí quanto é 4 elevado a 0,5, ele faz a raiz, porque é a mesma operação. Tá? Aí aqui, então a gente vai seguir, vou colocar no formato de raiz, que é um pouco mais familiar para vocês. Então aqui nós temos 4 ao quadrado vezes 10 mais
8 vezes 30, entre parênteses. Agora eu vou seguir essas regras aqui. Se tem um parênteses, é porque eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Só que aqui dentro tem uma expressão complexa, né? Então aqui dentro eu vou ter que seguir essa regrinha aqui, tá? Que ela me diz o quê? O que que eu resolvo primeiro? Potência. Então vamos lá. Raiz eu vou manter e vou começar a trabalhar o que está dentro do parênteses. 4 elevado ao quadrado, 16. Então 16 vezes 10 mais 8 vezes 30. Mantenho aqui. Já resolvi potência, agora eu vou para multiplicação e divisão. Então vamos lá, mantém a raiz de novo. 16 vezes 10, 160. 8 vezes 30, 240. Agora sim eu vou fazer o cálculo da soma. 160 mais 240 dá 400. Tá? E aí, raiz de 400 é igual a 20. Tá? Ah, eu faço a conta assim sempre? Não, quando você já tem prática, você vai fazendo isso direto, de cabeça e tal. Eu quis fazer o passo a passo para a gente rever essas regras aqui, tá? Ficou alguma dúvida sobre essas regras? Alguém teve muita dificuldade em fazer esse cálculo? Silêncio total, ninguém fala nada. Isso é preocupante. Tá, professor, tá ficando bem explicadinho aí, tá bacana. Tá tranquilo? Jóia, então. Então deixa eu salvar aqui essa lâmina para a gente prosseguir. Professor, desculpa, eu tive que dar uma saidinha aí porque fui recolher a roupa do varal. Opa, começou a chover? Não, mas tá com cara. A previsão de hoje é de chuva. É. Exercício. Tá bom. Assim fica parecendo 67, né? Melhor fazer assim, exercício 6 e 7. Beleza. Vamos lá então para o exercício 8 agora. Matemática financeira. A melhor maneira de fazer matemática é matemática financeira, porque fala no coração de todo mundo, né? Mexe com dinheiro, No bolso, no bolso. mexe no bolso, né? O pessoal às vezes não entende nem muito bem o porquê, mas sabe que tá certo ou errado. Seguinte, tem um produto que custa R$ 250 e ele vai sofrer um aumento de 20%. Né? A pergunta é qual vai ser o novo preço. Esse aí eu acho que todo mundo acertou. Depois eu vou até dar uma olhada aqui. Mas falou em dinheiro, o povo acerta. Impressionante. Esse, por coincidência, eu acertei, professor. Ó, tô falando. Ou então erra para menos quando é aumento, né? Erra para mais quando é desconto e para menos quando é aumento. Aí sim, aí pode errar. Eu vou usar aqui uma nomenclatura que é típica de matemática financeira, tá? O valor presente, que é o valor inicial, é de 250. O incremento, o aumento, taxa, normalmente é usado I, é de 20%. E aí a pergunta é qual vai ser o valor futuro, o valor com aumento. Tá? 20% significa 20 em 100, né? Ou seja, 0,2. Tá? Aumento de 20% significa o seguinte: o valor futuro vai ser o preço inicial mais o quanto que ele vai aumentar, 0,2 vezes o preço inicial. Ou seja,
O valor futuro é os 250 mais 20% de 250, que é igual a 50, né? Tá, então, 0,2 vezes 250, 50. Então, o preço final, né, o preço pós-aumento vai ser de R$ 300. Todo mundo acertou esse, né? É por isso aqui, ó, que muitas vezes a gente usa a regra simples, né? Faça simplesmente o quê? O valor futuro vai ser 1,2 o valor presente. O 1 significa o que já era, né? O preço original, mais o aumento de 20%, tá? Alguém tem dúvida nesse? Não, senhor. Esse não, senhor, tranquilo. Esse aí tá fácil. Tá fácil, né? O condomínio vai aumentar 10%. Todo mundo sabe quanto é. Impressionante. Só é difícil de entender, professor. Por que que aumenta? Por que que aumenta? É. Aí já é economia. Uma outra hora a gente pode conversar sobre isso. É, Vamos lá, número 9. O preço de um automóvel é 60 mil. E aí você quer que ele saia por 49. Qual vai ser o desconto? O jeito mais fácil de resolver isso aqui é por uma regrinha de 3, tá? Bem, bem simples. Aí aqui você pode pensar no seguinte. O preço original é 60 mil, então 60 mil é o valor cheio, é 100% do preço, tá? 49 mil é um valor inferior a 100%. E aí a gente vai calcular de quanto que é esse valor. Então aqui, o X vai ser igual a 49 mil vezes, né, o 100 dividido pelo 60 mil. Ou seja, 49 dividido por 60, que vai dar 49 dividido por... Opa. Eita, 49 por 60 dá 0,82 vezes 100, então a gente tem aí 82%. Quem fez assim tem que tomar cuidado com o seguinte: se 49 mil é 82%, o desconto vai ser de 18%. Tá? Uma maneira mais direta, talvez, de... Ué, não tem a resposta, 18%? Esse aí eu fiquei na Não dúvida tem, com a senhor. Isso distância. aí também fiquei viajando. Eu chutei o aproximado ali, 20%. Eu fiquei 20 também. A minha deu certo só porque eu chutei também. Acabou ficando errado ali. O carrinho. Agora, a outra maneira de fazer esse exercício seria pensar no seguinte, ó. Passar para 49 mil significa reduzir em 11 mil. Tá? Então, poderia ser feito assim também, ó. 60 mil, 100%. 11 mil, o desconto, né? Eu vou colocar um Y aqui. E aí, no caso, esse Y já é o desconto, né? E o Y vai ser igual a 11 mil dividido por 60 mil, né? 11 dividido por 60 vezes 100%. E aí o 11 dividido por 60 já dá o 0,18. Então já dá o 18%. Aqui tá, eu vou mudar lá depois a... Deixa eu mudar a resposta lá no meu Forms para ele já corrigir
Eu devo ter mudado alguma coisa do exercício e esqueci de mudar a resposta. Provavelmente eu mudei os valores e não alterei a resposta, mas tudo bem. O último exercício. Esse aqui é um clássico da engenharia civil. Na parede de uma cozinha tem 4 metros de comprimento por 3 de altura. E ela vai ser revestida com placas, com azulejo, sei lá o quê, de 25 centímetros de lado. Quantas unidades serão necessárias para revestir toda a parede? Eu posso estar errado também, mas eu acho que eu não achei a resposta nesse aí também, não. Não tem? Vamos ver o que eu vou fazer. Deixa eu só exportar esse aqui. Exercício 9. Vamos fazer o exercício número 10. A ideia aqui é a seguinte: a parede tem 4 metros de comprimento, 3 metros de altura. O azulejo, né, a unidade aí que vai ser usada, ela tem 25 por 25. Então aqui eu tenho duas áreas e o que eu quero fazer é uma proporção por área. O primeiro problema que eu tenho que resolver é a questão da unidade, né? A gente tem os azulejos aqui o azulejo em centímetros, né? E a parede em metros. Então, ou eu converto tudo para metro, ou eu converto tudo para centímetro. Tanto faz. O resultado não muda. Vamos converter tudo para centímetro primeiro. Solução A. Então, qual vai ser a área disso aqui? 4 metros é o mesmo que 400 centímetros. E 3 metros é o mesmo que 300 centímetros. Tá ok? Então, a gente tem a área da parede de 300 por 400 centímetros, o que vai dar 12, 4 zeros, o que vai dar 120 mil centímetros quadrados. Tá? Só fazer o produto. A área do azulejo, do revestimento, para não ficar A, vamos colocar uma R aqui, é de 25 por 25 centímetros, o que vai dar 625 centímetros quadrados, né? Deixa eu só ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui. 625 centímetros quadrados, tá? E aí a unidade é quantas vezes isso aqui para chegar nisso aqui, tá? Então, eu tenho N azulejos, N vezes 625, para atingir 120 mil centímetros quadrados. Logo, esse N é a área por área. Então, 120 mil dividido por 625. Tá, então, isso dá 192. Realmente, a resposta está totalmente fora. Eu coloquei o mais próximo também, professor. O mais próximo seria o 180, mas ele é menor, né? Totalmente. Então tá bem fora ali, nossa, 192 peças, tá? Isso fazendo por centímetros quadrados,
Se eu tivesse feito por metros quadrados, a resposta não muda, né? Já que é um número. Então, como é que ficaria a outra conversão, né? Aí, no caso, seria a área da parede, fácil, né? 3 por 4, 12 metros quadrados. E aqui a área do revestimento, aí ficaria, né? 25 centímetros, passaria para 0,25 metros, então seria 0,25 vezes 0,25, o que vai dar 0,625 vezes 10 a menos 4, 0,0625. 2, 3, 4, correto, para metros quadrados. E aí, o número de azulejos fica a área total, 12, dividido por 0,0625, e dá o mesmo resultado, né? 192, tá? Então aqui, o mais próximo seria realmente aí o 180. Deixa eu fazer uma alteração aqui já no exercício para que o erro não fique sendo propagado aí nas próximas vezes que o exercício for aplicado. Ok, tá? De qualquer maneira, isso não impacta em nada nas notas de vocês, já que o exercício vai ser computado por entregue ou não entregue, tá? Vamos dar uma olhadinha no que vocês fizeram. Eu não vou expor ninguém, tá? Eu vou apresentar só a resposta do grupo, né? Que entregou, foram 8 respostas computadas ali até o momento, só para a gente entender um pouquinho qual é a situação atual da turma, do grupo. Então, a primeira metade acertou, tá? Que é aquela do automóvel quando é freado. Então, assim, a gente já vê aqui, né, que algumas coisas do conceitual aí desses movimentos da cinemática precisam ser trabalhadas, né? Então, não posso passar tão rápido pela cinemática assim, tá? Depois, o que mede lá a questão da velocidade, né? E aí envolveu também a questão da conversão de unidade, só 2 pessoas acertaram. Daí, aqui eu preciso entender de vocês se a dificuldade foi na conversão de unidades ou foi já no cálculo. Quem quiser falar, fique à vontade. O meu eu esqueci de converter, senhor. Tá, Eu tava vendo que eu fiz certo, mas eu esqueci na resposta final ali de converter. Eu fui ok. no 20. Tá, no 20 quilômetros, né? Tá, ok. Eu já me embananei todo aí, professor. Tá. Então, olha só, só com 2 perguntas, né? Com os 2 primeiros exercícios, eles já me dizem que eu não posso passar tão rápido quanto eu poderia pela parte de cinemática, tá? Eu vou ter que, né, ir mais devagar. Veja como é importante fazer esse diagnóstico, tá? O quarto, muita gente acertou, né? Que é uma questão, do ponto de vista dinâmico, um pouco mais complicadinha. Interessante isso aqui. O percentual
aí um pouco acima da média de acertos nessa questão. Primeira lei de Newton, aí essa aqui é cruel, né? Então dinâmica também, mas dinâmica é um assunto que normalmente já é tratado aí bem passo a passo mesmo. Esperado esse resultado. Ok. Essa aqui da regra de precedência numa linha, percentual muito bom de acerto, joia, ótimo. Então, vocês não têm tanta dificuldade aqui, pelo menos nessa uma linha. E também aqui na outra de regra de precedência, maioria acertou, ótimo. Significa que dificuldade aí com aritmética, com cálculo algébrico não é grande. Tá? Falou em dinheiro, todo mundo acerta, ótimo. Ai, que beleza. 100% de acerto. Pô, é dinheiro, professor. Não É esqueça, cara. Falando dinheiro. que é dinheiro. Ninguém erra, né? Essa aqui também todo mundo acertou, porque vocês foram lá na resposta que eu removi, ou chegaram o mais próximo possível dela. Então aqui é que a questão estava com a resposta errada. Então 100% de acerto. E a do azulejo também, né? Quase todo mundo foi lá no. A maioria foi no 180, que era o mais próximo. Eu alterei a resposta aqui para 192, mas isso aqui gerou um pouquinho mais de confusão. Mas olha, então assim, vamos colocar tudo em dinheiro, né? Troca quilograma por reais e tal. Depois a gente faz a reconversão de unidades, que aí todo mundo acerta. É isso. Acho que é mais fácil. Velocidade. Faz tudo em dinheiro, aí Faz, depois só converte próprio. faz tudo em dinheiro, que aí ninguém erra, né? Você fica com aquela sensação de que se errar vai pagar. Que maravilha isso. Ótimo, mas olha, deu para fazer um diagnóstico interessante aí da turma com esses exercícios. Legal. Alguém gostaria de falar sobre alguma dificuldade em especial que teve nos exercícios, ou alguma coisa que percebeu de falha, de problemas? Fiquem à vontade para falar sobre isso. Ou a gente segue com a matéria? Eu acho que a gente pode seguir, professor. Eu acho que as dificuldades aí vão aparecendo no decorrer. Uma falhinha ou outra aí, alguma conversão que a gente pode ter errado aí no começo, mas eu acho que dá para seguir, sim. Eu também vi que a turma foi melhor do que em termos considerando com as estatísticas dos últimos anos, o desempenho de vocês foi melhor, né? Tem turma que chega ali, quase todo mundo erra tudo, né? Então, Se bem, não fosse aquelas duas lá, eu tinha, acho que acertado 7 ou 8 aí, né? tinham duas questões ali erradas que acaba confundindo bastante, porque você fica em dúvida, né? Mas foram bem, muito bem. Deixa eu abrir aqui os slides para a gente prosseguir, tá? Foi bom para rever um pouco, né? A parte conceitual de física aí tem que relembrar bastante, professor. Sim, não, essa é terrível, terrível sempre. Bom, o primeiro assunto que a gente vai abordar agora sim sobre já, né, não mais um diagnóstico, mas iniciando a mecânica, né, é a questão das grandezas físicas. Como eu disse a vocês, uma dificuldade grande que a gente tem na hora de tratar desses termos mais técnicos da física vem do uso cotidiano que é feito dos mesmos termos e com erros de linguagem, enfim, às vezes termos práticos que são usados no dia a dia com a mesma palavra e que geram muita confusão.
Então, as grandezas... O que é uma grandeza física? Elas são essencialmente as grandezas que a gente usa para a descrição dos fenômenos físicos. Tá? Aqui vocês têm o link para o canal no YouTube. Aliás, eu também coloquei o link para o canal do YouTube lá já na página, tá? E também para um Facebook, canal de página de educação, que eu mantenho algumas coisas por lá, tá? Então, a primeira pergunta que costumam me fazer nos primeiros dias de aula é por que tem que estudar física? Eu vou fazer processo de soldagem, vou fazer manutenção industrial, por que eu tenho que estudar física? Formação de vocês, né, é de tecnologia, né, tecnólogo, né, curso de ensino superior. E a gente espera de um tecnólogo mais do que de um técnico. Até porque o tecnólogo tem curso superior, o técnico é nível médio, então se eu vou contratar um tecnólogo e pagar mais, não é porque eu acho ele mais bonito ou o nome mais legal, é porque eu preciso de alguma coisa que o técnico não vai poder fazer. Então, o que se espera de um tecnólogo? Espera-se alguém que possa dar soluções novas para alguma coisa. Dar soluções novas para os problemas significa sair, né, da caixa e fazer o que a gente chama de inovação. Inovação, essencialmente, é soluções novas para problemas que existem. Tá? Ou seja, propor novas técnicas. E para propor uma solução nova, você precisa ter um embasamento que é entender o processo da natureza, entender como a natureza funciona, que é a ciência básica, entender como uma tecnologia é proposta a partir deste conhecimento, e só dominando essas duas coisas que você vai conseguir chegar nisso aqui. Tá? Porque o papel do tecnólogo não é repetir o que já vem sendo feito, é propor também soluções novas para o que vem sendo feito. Então, é necessário entender os processos da natureza, entender como as tecnologias são baseadas nesse conhecimento para que você possa dar soluções novas quando for necessário. Então, existe aí toda uma cadeia, né, no curso de formação de um tecnólogo, que é tratar física e química, né, e matemática, que é ciências básicas. Depois, o status atual, né, o estado da arte, da tecnologia baseada nessa ciência, e aí sim dá asas a vocês para fazer soluções novas no ramo aí da inovação. Na física, na química, nós trabalhamos com grandezas, e uma grandeza ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Na física, a gente usa grandezas quantitativas. Há raríssimas exceções dentro da física, a gente trabalha com uma grandeza que não seja quantificada, que não seja traduzida em números. Tá? A química tem um pouco mais das qualitativas e outros campos do conhecimento têm muito de grandezas qualitativas também. Tá? A própria engenharia trabalha com algumas classificações que são qualitativas, né? Duro, muito duro, maleável, né? Não são números, apesar de estar baseado numa escala numérica, mas ela é considerada uma grandeza qualitativa. Na física, a gente vai trabalhar com aquelas que são quantitativas, que são baseadas, né, em medidas numéricas. E aí, quando eu vou medir uma grandeza física quantitativa, eu preciso definir como que ela vai ser medida, com um parâmetro que seja preferencialmente universal para esse número. Por isso a gente precisa definir as unidades de medida. Muita gente boa confunde a grandeza com a unidade. Para uma mesma grandeza, eu posso ter unidades diferentes. Tá? Então,
É importante não confundir isso. Por exemplo, comprimento é a grandeza. Metro é uma unidade que eu posso usar para medir essa grandeza. Graus Celsius, graus Fahrenheit são unidades de medida para grandeza, temperatura. Tá? A gente vai trabalhar neste curso com aquilo o que o Brasil toma como padrão. Tá? O Brasil faz parte, o Brasil é um dos países que integram o chamado Sistema Internacional de Unidades, que é baseado no metro, quilograma, segundo, mol, candela, Kelvin e ampere. São as grandezas ditas fundamentais deste sistema. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Esse Sistema Internacional de Unidades, do qual o Brasil faz parte e a maior parte dos países também, né, o outro sistema de unidades também usado por muitos países é o sistema britânico, tá? O British Units, né? Que no Brasil, em algumas áreas, ele é usado, mas, no geral, sempre é necessário fazer uma conversão em documentos oficiais para o sistema internacional, porque é aquilo que o Brasil adota. O sistema internacional, ele divide as grandezas em dois tipos, as ditas fundamentais e as derivadas. Isso é importante porque toda unidade, né, derivada, ela é uma combinação dessas fundamentais. Então, todas as unidades do Sistema Internacional de Unidades que não estão aqui nesse grupo, elas são formadas por combinações deste grupo. É uma construção muito detalhista do sistema internacional. Essas unidades que são fundamentais são elas que têm os padrões pré-determinados. E é um trabalho muito complexo garantir que o metro que nós usamos no Brasil, né, você vai na lojinha da esquina e compra 3 metros de cabo, né, esses 3 metros eles são os mesmos 3 metros em qualquer outro lugar do Brasil e em qualquer outro lugar do mundo que usa o sistema internacional, né? Não tem o metro paulista, o metro carioca, o metro amazonense ou o metro o metro francês. Todos. Tem o metro chinês, senhor, eu já vi. Eu já vi o metro chinês. O metro chinês é complicado, né? Você já viu aquelas trenas que eles usam lá? Eu vi umas fotos que é sacanagem, cara. Padrão de eles estão muito fora do padrão de qualidade do sistema internacional, né? Caraca, velho. Eu falei, nossa senhora, Jesus, que é isso, cara? Existem aí algumas aberrações, né? Mas, em geral, um país que faz parte do sistema internacional, ele adota um padrão. E o que eu vou comentar aqui, eu não quero que ninguém decore isso, até porque nem eu decoro, mas é só para dar noção a vocês de que esse padrão fundamental, ele não é estático, ele evoluiu bastante com o tempo. Então, a gente começa, né, essa padronização no Instituto do Metro na França, e o primeiro metro, ele existe até hoje, ele é uma barra, né, essa barra aqui, tá? Que hoje é mantida dentro de uma redoma, com uma série de coisas, etc, etc, mas que é uma peça de museu, né? Esse metro padrão, ele é simplesmente uma peça que mostra a história, né, do que foi o primeiro metro. A libra padrão, o quilograma padrão, fica também aqui numa redoma, exposto em museu, etc. E o coulomb, né, antes não era o ampere, a unidade padrão, mas era a unidade de carga elétrica.
O Coulomb era medido numa balança complicadíssima chamada balança de Cavendish, que ficam duas esferas de ouro, ocas, penduradas por um fio, não me lembro agora qual é a liga metálica desse fio, e aí, dependendo da diferença de potencial nesses pontos aqui, nesses polos, essa balança gira, né, assim, posição original, ligou, ela gira. Pela torção do fio é que era calculado o Coulomb padrão. Complicadíssimo fazer isso aqui. Eu tive um colega na época de faculdade que ele montou uma, fez uma iniciação científica, ficou o ano inteiro montando isso e no final não chegou a lugar nenhum, não conseguia medir. De tão complicado que é. Eu era que era um cara muito dedicado. Então, originalmente, essas unidades elas eram vinculadas a um padrão físico, a uma barra, uma placa, tá? Alguma coisa física. Com o passar do tempo, especialmente com as guerras, onde alguns desses padrões se perderam, por exemplo, a libra padrão ela foi perdida num bombardeio, veio a ideia de que as unidades elas tinham que ser vinculadas a alguma coisa que não pudesse ser destruída. Elas foram deixando de ser físicas. E aí vocês podem pegar, por exemplo, a história do metro. O metro deixou de ser a barra e passou a ser um comprimento do meridiano, depois mudou o meridiano, depois ele passou a ser um comprimento de luz, se eu não me engano. E aí aqui eu coloco para vocês só qual é a definição atual de cada uma dessas unidades que são consideradas fundamentais, tá? Então, ó, primeira coisa, a grandeza é comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. O nome da unidade no sistema internacional é metro segundo quilograma, ampere, Kelvin, mol e candela para intensidade luminosa. Tá? Quando vocês compram lâmpada, normalmente não é a intensidade luminosa, mas sim a potência consumida pela lâmpada que é indicada, tá? Uma questão do padrão comercial. E o símbolo padrão, tomando o devido cuidado, ó. Metro, segundo e quilogramas não é nome de ninguém. Então, letra minúscula, tá? Ampere e Kelvin, nomes de pessoas. A e K maiúsculo. Vejam a confusão. Se você colocar em um documento oficial K maiúsculo, G minúsculo, alguém pode dizer que você errou feio, que você disse que era Kelvin vezes grama, porque o K maiúsculo é exclusivo para temperatura Kelvin. Então, muito cuidado com isso, porque você, na hora que coloca isso num documento técnico, você é responsável. Existe uma regra para isso, tá? Quantidade de matéria, mol, candela, CD. E a definição. O que é um metro hoje? Qualquer país do mundo pode construir o seu equipamento para ter um metro padrão, para ter o seu padrão. Basta que você tenha um equipamento que consiga medir o espaço percorrido pela luz no vácuo em 1 sobre 299.792.458 segundos, tá? É uma fraçãozinha do segundo. Isso aqui, obviamente, é um equipamento muito delicado de ser construído, mas o padrão primário é baseado neste comprimento percorrido pela luz neste tempo. O segundo está baseado num relógio de Césio. Se vocês entrarem aí na hora padrão brasileira, tem um site que leva ao relógio de Césio, que dá o segundo padrão, a hora padrão no Brasil. Então, ele é o tempo de 9.192.631.770 transições e perfinas de energia de Césio. Então, em qualquer lugar do mundo que tenha Césio e que tenha tecnologia para construir esse equipamento, você pode ter o seu relógio padrão de
contagem de tempo. Quilograma está baseado na constante de Planck, que por sua vez está baseado em energia, e ele é definido assim. Tá? O ampere é este número de elétrons que passam por segundo, correspondente à força de 2 elevado a 10 a menos 7 newtons entre dois fios condutores paralelos. Então, ó, o que significa um ampere? Eu tenho que ter um certo número de cargas passando num fio e no outro, e que esses dois fios gerem uma força de atração ou de repulsão, depende aí do sinal da corrente, com esta intensidade. Esse circuito dá aí a possibilidade de um padrão para o ampere, tá? Kelvin, a gente não vai usar, mas ele corresponde aí a uma fração, né, um múltiplo, na verdade, da constante de Boltzmann. Vocês vão ver isso em termodinâmica. O mol, vocês estão vendo na química, ele é definido a partir do número de Avogadros, e um mol é 6,0 vezes 10 a 23 átomos, tá? Isso define um mol. E a candela tem a ver com a intensidade associada à frequência de luz de 540 vezes 10 a 12 Hz. Isso aqui vocês vão ver um pouco lá na eletricidade, um pouquinho mais adiante, tá? Eu vou usar comprimento, massa e tempo na mecânica, tá? Mas aqui eu fiz questão de colocar esse quadro para vocês. Ah, você tem que saber isso de cabeça? Claro que não. Você tem que saber as unidades, quais são, e tomar cuidado com os símbolos, tá? A definição do padrão, não. Como é que funciona o Sistema Internacional de Unidades? O pessoal lá do Instituto do Metro, que cuida desses padrões, em parceria, em colaboração com todos os países que fazem parte, eles vão evoluindo estes padrões e estabelecendo a tecnologia para construir cada um desses equipamentos. De maneira que cada país participante tem o seu padrão primário em acordo com o de todos os outros países. E também cada país participante tem um ou mais órgãos que cuidam de gerenciar aqui em todo aquele país os padrões secundários e terciários. Eles estão em conformidade com o padrão primário estabelecido lá no Instituto do Metro. Ou seja, chamei uma empresa que vai fazer a aferição dos instrumentos da empresa onde eu trabalho. O que esse cara vai fazer? Ele vai verificar se o quilograma medido pela balança da empresa está em acordo com o quilograma padrão que a empresa usa, que por sua vez está em acordo com o quilograma padrão que o Inmetro estabeleceu, que por sua vez está em acordo com o quilograma padrão do Instituto Internacional do Metro. Então, é uma cadeia complicadinha, mas que tem que funcionar muito justa para garantir que o padrão que você está usando, né, de medida, ele está em acordo com o padrão primário do primário, lá na França. Então, mesma coisa, vou calibrar os cronômetros ou vou fazer uma aferição da trena. A trena não tem. A trena eletrônica, sim, né? Ela tem uma aferição. Eu preciso ver se o metro que ela está medindo é realmente um metro. No caso, por exemplo, de um paquímetro, o que você faz com um paquímetro analógico quando ele começa a medir errado? Zera ele. E se não zerar? Joga no lixo. Joga no lixo, exatamente, não tem ajuste, tá? O ajuste do paquímetro analógico é fechou ou não fechou, zerou ou não zerou. Não zerou? Eu posso limpar, desmonto, passo álcool isopropílico para ver se o problema está ali em alguma sujeira, alguma coisa. Não zerou? Joga fora, não tem mais o que fazer, ele não mede mais. Tá?
Então, alguns instrumentos, eles simplesmente, o pessoal fala, não, eu vou chamar a empresa para aferir os paquímetros. Só se for paquímetro eletrônico. O analógico não tem o que aferir. Ele está funcionando ou não está. Agora, a balança tem. Problemas que tem nas medições de todos esses instrumentos que podem afetar aí a precisão são os seguintes. Primeiro, não seguir a regra do próprio fabricante. Tá? Eu sei que muita gente boa nunca leu o manual, tá? Mas o responsável pelo setor na empresa e um tecnólogo, né, que está trabalhando numa empresa, ele tem a obrigação de ter lido o manual. Então, por exemplo, eu posso ligar uma balança, dessas balanças de precisão e começar a usar? Liguei e vou pesar? Eu faço isso em casa, está errado. Tá? Não posso fazer isso. A maioria dessas balanças de precisão, quando você olha no manual, está dito assim, ela tem que estar em cima de uma caixa de areia, numa temperatura de tanto a tantos graus, você precisa saber se a temperatura está correta, e ela precisa, algumas delas as mais antigas, de meia hora ligada para começar a medir com precisão. Então não é apertar o botão e começar a medir. Depende do equipamento. Tá? Outros equipamentos são mais rápidos, você pode começar a medir logo. Tá? Dependendo da precisão que você queira numa medida, por exemplo, de massa, você precisa estar com luva, estar dentro de redoma, porque o ar que a gente inspira e expira, ele afeta a medida. Tá? Então, depende de vários fatores, inclusive do limite de precisão que você precisa ter lá na medida que você está fazendo. Por exemplo, você vai para a área da indústria farmacêutica, ele precisa de uma precisão enorme, tá? Porque uma variação no insumo de um medicamento pode fazer com que o medicamento ou não tenha efeito ou mate o paciente. Então lá a precisão é gigantesca. Então, você vai para a indústria de eletroeletrônicos, de circuitos, a precisão é grande também, né? Porque uma variação ali grande na quantidade de material que você coloca altera a resistência, altera a indutância, altera um monte de coisas. Em algumas outras indústrias, a precisão não precisa ser tão grande assim. Então, a precisão que você vai ter que colocar, o cuidado que você vai precisar ter aí com a precisão dos instrumentos de medida, ela tem muito a ver com aquilo que você precisa no seu produto final. Então, eu vou falar um pouco em algumas atividades que a gente vai fazer sobre essa questão de cálculo do erro, mas isso vai ser visto de maneira mais forte aí no curso de... Eu acho que com vocês é a Lúcia que dá o curso, né, de medições. Eu não lembro agora o nome da disciplina, mas tem uma disciplina específica para... Metrologia, né? Metrologia. É metrologia mesmo no A curso? gente teve no primeiro semestre. Ah, já foi, tá. Já foi. Já foi, tá. Então lá na metrologia... Foi com a Lúcia mesmo? Eu acho que foi, professor. Eu não estou lembrado o nome dela corretamente, mas eu acho que foi a Lúcia, sim. Foi sim, professor. Lúcia. Com a Lúcia, né? É a noite que é o Laércio. Ela abordou um pouco isso. Eu vou usar algumas coisas, mostrar algumas coisas em umas atividades simuladas que a gente vai fazer, mas a precisão e o cuidado que você precisa ter com esses instrumentos, ele depende aí da atividade que você está fazendo, tá? Tem uma balança lá, professor, na empresa, que a gente mede a sujeidade do arame. Já ouviu falar nisso? Você pega 4 metros do arame de solda, você pesa ele, você pega com luva, tudo, você pesa esses 4 metros, depois você limpa ele com álcool isopropílico, limpa bem, pano extremamente limpo, aí depois você pesa de novo, para ver a quantidade de sujeira que tinha. Chega na casa do, se eu não me engano, centésimo de grama. E você imagina, dependendo do custo do material, né? Essa sujeira, se você pesar com sujeira, você está pagando por ela, né? Chega a ser desprezível, né? Mas é mais para ver a pureza da limpeza do arame, né? Que a gente vai usar
na solda ali. Mas você imagina o seguinte, se você leva isso para o ouro, por exemplo, que ele vai ser colocado na indústria de eletrônicos, na fabricação de placas, né? Ele é evaporado e solidificado na placa, né? Então ali você tem que ter um grau de pureza enorme, até pelo custo do material, né? Sim. Esse outro slide eu coloquei aqui para vocês, os múltiplos, tá? Eles são reconhecidos pelo sistema internacional. Muitos deles são pouco familiares, pouco usados, mas ele vai do 10 elevado a menos 24 até o 10 elevado a mais 24. Vai do iocto ao iota. Tá? O nenhum, imagine, por exemplo, aqui é metro, decímetro, hectómetro, quilômetro, né? Então, a gente tem alguns que são bastante populares hoje, né? Na realidade, partindo aqui do nenhum para cima e para baixo, é muito por conta da evolução tecnológica, especialmente da tecnologia da informação, a gente foi tendo familiaridade com alguns, né? Por exemplo, gigabytes, né? Acho que e mega, mesmo o mega, pouca gente sabia que existia. Gigabyte ficou popular por conta do tamanho do espaço em disco e tal. A gente já tem hoje o disco de terabyte e sei lá quando vai chegar no petabyte, né? Mas isso aqui não é exclusividade dos bytes, isso aqui é aplicável a qualquer unidade do sistema internacional. Para cima, 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 a menos 9, que é o nanômetro, né? 10 a menos 9 metros. Isso aqui é aplicável a qualquer unidade do sistema internacional. Tá? Então, são os múltiplos. Tá? E aí, eu deixo aqui para vocês um exemplo de conversão do sistema internacional. Já fiz, né, o primeiro deles, que é mostrar que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. E aí, a partir disso, a gente pode tanto fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Esse aqui foi um dos exercícios, né? 20 metros por segundo, 72 km por hora, 80 km por hora, e mesma coisa, né? Quilômetros por hora, 1 sobre 3,6 metros por segundo, dá o 22,2, o 90 metros por segundo, 324 km por hora. É interessante que vocês entendam um pouco dessa conversão de velocidades. Eu sei que no dia a dia a gente pensa muito na velocidade ser mais alta ou mais baixa em termos de quilômetros por hora. Mas o metro por segundo é importantíssimo, especialmente quando você pensa em perícia. Por quê? 1 segundo é aproximadamente o tempo de um piscar de olhos. Tá? Então, 20 metros por segundo significa que você piscou o olho, o objeto que estava na sua frente. Quando você abriu o olho, ele está 20 metros distante. Não é uma velocidade baixa. Tá? Um exemplo triste, né, de resultado de perícia, falava-se muito na época lá do acidente da Fórmula 1 com Ayrton Senna. Ele tentou frear e não conseguiu. Tentou não. Ele estava a mais ou menos 300 km por hora, 90 metros por segundo. Quando ele percebeu que ele perdeu o domínio do carro, ele já estava 90 metros à frente, ele já tinha batido. Tá? Então, numa velocidade como 300 km por hora, que é típica de Fórmula 1, se você demorou 1 segundo para perceber alguma coisa, você só vai ter tempo de fazer algo se o objeto estiver a bem mais do que 200 metros de distância. Tá? Porque você demorou 1 segundo para perceber e mais 1 segundo para frear. Você se deslocou quase 200 metros. Então, se o objeto apareceu na sua frente a, sei lá, 50 metros de distância, você não teve tempo de fazer nada. Então, e a velocidade limite nas estradas, né, os limites de segurança, e também de circulação,
dos móveis dentro das fábricas, ele é baseado não no quilômetro por hora, mas no metro por segundo, né? Eu estou estou dirigindo um carro e qual é a probabilidade de uma criança aparecer na minha frente? Perto da área escolar é alta. E aí, qual é o limite que eu tenho? Se eu tiver a 80 quilômetros por hora, a criança aparecer na minha frente a 10 metros, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir nem frear. Então aí, claro, mas putz, não dá para andar 10 quilômetros por hora. Não, não dá, complicado. Então você coloca lá o limite de 30, mas pense, por exemplo, que 40 quilômetros por hora já é um risco danado, né? Porque você vai ter um espaço curto para frear se alguém aparecer na sua frente. Então esses limites são sempre pensados aí de segurança dentro das unidades que estão mais próximas do nosso tamanho. A gente está mais próximo do metro e do segundo que do quilômetro e da hora, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo também que a gente fez parte dele, que é a conversão de metros para centímetros quadrados. E aqui o metro cúbico. Metro cúbico nada mais é que metro vezes metro vezes metro, tá? Então, também a gente faz o cálculo fazendo aí o produto direto disso, tá? E uma curiosidade para a gente finalizar, que já estou em cima do horário. Eu vou, inclusive, voltar nesse slide na próxima aula para que a gente possa fazer exercício, tá? Mas eu vou terminar só com uma curiosidade para vocês, que é a seguinte. O Sistema Internacional de Unidades, ele é quase todo baseado no 10. Né? 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro tem 100 centímetros, são sempre múltiplos de 10. Olha, tem um aluno novo na sala. A única unidade que tem a origem do sistema inglês é o tempo. E a nossa dificuldade em lidar com o sistema inglês, ela vem do fato de que o sistema inglês é sexagesimal, ele é baseado em múltiplos de 6 e não em múltiplos de 10. Vamos ver a confusão que isso dá na nossa cabeça? Eu vou usar a hora porque a gente já tem isso no dia a dia, mas olha só. Meia hora, que é 0,5 hora, não são 50 minutos, são 30. 3/4 de hora, que é 0,75 hora, corresponde a 45 minutos. 1/4 de hora, 0,25 hora, 15 minutos. Tá? E 1/3 de hora, 20 minutos. Então, a gente não usa muito isso, mas os europeus, eles falam muito assim, a que horas a gente se encontra? 4:15. É 4:15. Tá? Quando vocês trabalham com polegadas, repare que a dificuldade está que a nossa cabeça funciona aqui com esses decimais e a cabeça do inglês funciona aqui com esse 1/4, 3/4, 1/8. Por quê? Toda a base do sistema inglês é sexagesimal, tá? Pessoal, passei em 2 minutos do horário, 1000 perdões. Na segunda-feira a gente retoma esses slides e depois a gente vai fazer um exercício com isso. Então, de hoje para a próxima semana não tem nenhum exercício porque a gente não consegui finalizar o assunto, tá ok? Então, uma ótima semana aí para todos. Eu vou disponibilizar esses slides e a gravação para vocês. Bom intervalo. Valeu, professor. Até semana que vem. Tchau. Professor.